Bom dia, a paz de Jesus, amor de Maria, dando início ao nosso Café com Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Começamos o nosso dia, queridos irmãos, louvando a nosso Deus. Senhor, eu louvo-te por sua grandeza, tudo o que sou e o que tenho. Louvo por sua bondade, onde reconheço e conheço que através do que é bom, encontrar somente em Ti o verdadeiro sentido do amor. Nós Te louvamos, Senhor, diante da Sua bondade, diante do Seu amor. Somente em Ti, Senhor, encontramos o verdadeiro sentido deste amor. Deus meu Deus, eu Te adoro, eu me entrego ao Seu querer. Consagra minha vida, minha casa, minha família, tudo que tenho, tudo que sou, Senhor. Eu consagro a Ti. Ao Seu comando inclino todo o meu agir, o meu proceder. A Vós, Deus meu Deus. Obrigado, Senhor. Bom dia, irmãos. Como é bom a gente estar aqui, unidos em oração, começando o nosso dia assim com um cafezinho. E ao mesmo tempo assim, ouvindo a palavra de Deus, diante da luz, essa luz que vem de Deus, essa luz que é o próprio Deus, que é onde que se consome por nós, é um Deus que nos ama, é um Deus que cuida de nós, é um Deus que se coloca conosco, é um Deus que cuida dos seus, né? Então é esse mover que nós estamos vendo a ação de Deus na nossa vida, a ação divina no meio de nós. Nós estamos olhando o índice analítico do catecismo da Igreja Católica, nós estamos vivenciando essa graça maravilhosa, que é seguir passo a passo o catecismo. Talvez você tenha algum irmão que quer fazer o estudo do catecismo, sabe, irmãos, é leigos caminhando com a Igreja, porque o catecismo em si já é uma explicação resumida, maravilhosa, mas nós vamos degustando e vivenciando com a ação divina. Então a ação de Deus, nós estamos no último parágrafo hoje, 2738. Então nós já fizemos ação de Deus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 parágrafos na ação de Deus. A partir de segunda-feira nós vamos ver a ação de evangelização, parágrafos 900 e 905. Então hoje é o último parágrafo da ação de Deus, para a gente finalizar o mover de Deus, esse nosso Deus que é maravilhoso, nosso Pai. E diante dele nós temos a ação de Deus, o verbo que se faz carne. Nós vamos ver isso agora. Parágrafo 2738. A revelação da oração. De que maneira é eficaz a nossa oração? Começa aqui já explicando no catecismo. Aí vai nos dizer assim, parágrafo 2738. A revelação da oração na economia da salvação nos ensina que a fé se apoia na ação de Deus na história. Vamos parar aqui? Então, a revelação da oração. O que revela? Revela o quê? O que nos revela Deus? Então, a ação de Deus, ele nos revela algo muito importante para a economia da salvação. Queridos irmãos, nos ensinos nós tiramos aqui nos estudos preparados com a igreja. Olha que maravilha isso. A revelação da oração na economia da salvação nos ensina que a fé se apoia na ação de Deus. Como assim se apoia na ação de Deus? Como que Deus teve uma ação? A confiança filial é suscitada por sua ação por excelência. Então, ele confia ao Filho, Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Ele se coloca na nossa humanidade, ele caminha conosco. Então, a humanidade, a presença de uma mãe, a presença de um pai, a importância disso para nós. Se o próprio Senhor, Deus, ele quis ter uma mãe, ele quis ter... Por que quis? A gente diz quis. Querido irmão, se nós falamos que Deus não dependia de Maria, que Deus não dependia... Nós acreditamos que Deus é Deus. Mas ele quis. O próprio Deus quis
se fazer como nós, se rebaixar como nós, para nos salvar. Olha a ação de Deus, um amor incondicional. Você já pensou nós humanos ter um poder na mão que você pode fazer o que você quiser? Você olharia para aquele pequenino que está ali no chão ou você passaria por cima? Olha, irmão, chega a arrepiar. Precisa dizer mais algo sobre o amor de Deus? Não precisamos. Ele não precisava, não dependia, mas Ele ama tanto a nós, irmão. Ele nos ama tanto que Ele nos quer com Ele. Sabe, quando o amor não ama, Ele quer longe. Mas quando é um amor verdadeiro, por mais que você esnobe, por mais que você desfaça, é um amor verdadeiro. Nós não desfazemos de Deus? Quantas vezes eu desfiz de Deus? Quantas vezes eu ignorei a verdade dele? Quantas vezes eu pequei contra Ele? Contra a vontade do meu Senhor? E Ele não desistiu de mim. Ele me deu uma chance. Aí, queridos irmãos, as pessoas querem esnobar os outros porque segue tal religião. Ah, eu sou fulano, eu sou ciclano. Eu me acho no direito de ser o tal dentro da igreja. Eu me acho no direito de já ser Deus dentro da igreja, dentro de onde que eu estou, dentro do meu trabalho. Eu sou o tal, eu sou o fulano. Querido irmão, olha para Deus. Olha para o teu Senhor. Por isso que aí nós vemos tanta coisa acontecendo, o humano vê que ele não tem nada, que ele não é nada. E ainda continua insistindo que eu sou o tal. Que o poder, o dinheiro, o ter, querido irmão, isso aí não tem força alguma. Quando você se depara com a morte, quando você se depara com a tua verdade, quando você se depara com o teu pecado, o adultério, a destruição da tua casa, a destruição da tua família, aí você quer encontrar o amor de volta, você não encontra mais, o teu dinheiro não compra mais a tua felicidade. Que você perdeu. Quantos irmãos dão testemunho que perdeu a família pelo pecado do adultério, da prostituição, e não recuperou mais e chora? Fala lá, eu tinha o meu verdadeiro amor e eu não soube dar valor. Querido irmão, que esse testemunho sirva para mim e para você, não para maldizer o irmão, mas ele dá o testemunho dele para que ele dizer assim, irmão, não cometa o mesmo erro que eu cometi. E sabe por quê, irmão, isso? Sabe por que Deus nos revela a verdade? Sabe por que Deus nos mostra? Eu vou te dizer agora. A criação tem sua bondade e sua perfeição própria. Então nós somos criados perfeitos. Nós temos essa bondade e nós somos perfeitos. Mas não saiu completamente acabada das mãos do Criador. Olha só, que interessante essa reflexão. Ela é criada em estado de caminhada, in statu vincere, para uma perfeição última a ser ainda atingida, para a qual Deus a destinou. Chamamos de divina providência as disposições pelas quais Deus conduz a sua criação para esta perfeição. Olha, irmão, que ensinamento maravilhoso. Então, nós temos essa liberdade, nós somos conduzidos a um caminho. E nós temos essa bondade dentro de nós, mas nós precisamos alcançar essa perfeição da bondade. E nós precisamos viver, deixar como? Que Deus me conduza. E aí entra o meu querer, entra o querer de Deus, é uma unidade perfeita. E o próprio Deus se fez isso, através de Maria, nossa mãe católica, apostólico romano. Tem pessoas que têm medo de dizer que Maria é mãe, se o próprio Deus quis, meu querido. Se o próprio Deus quis que Maria fosse mãe do meu Senhor. Ele quis que nós chegamos à perfeição de uma mãe, à perfeição de um pai, à perfeição de um pai adotivo, à perfeição de um pai que está no céu, que é o nosso Senhor. Deus quis aperfeiçoar todos os erros nossos humanos com a perfeição divina. Então Ele quer que nós chegamos à plenitude. E Deus quer que eu e você seja assim perfeito. Mas uma forma de ser perfeito não é ficar cuidando do irmão com a imperfeição dele, ficar acusando ele. Eu sou melhor que ele. De que forma que eu acuso isso? É quando eu me exponho ao ridículo, de expor o ridículo do meu irmão com a minha perfeição. Eu sou perfeito, eu sou o melhor. Meu irmão é um Zé Ninguém, é um desprovido, é um que não está nem aí. Aí eu deixo de acolher o irmão dentro da igreja, começo a falar mal dos outros, o irmão escuta isso e vai embora da igreja, culpando o que o irmão falou, que ficou sabendo. E nós não percebemos que nós, talvez, caminharmos com Deus, nós estamos impedindo a graça de Deus. Quantas pessoas saem dentro da igreja por fofoca? Quantas pessoas saem dentro da igreja, católica, apostólica, romana, porque ficam olhando para o irmão? Querido irmão, a maior graça que nós temos é se unir a Deus. Olha aqui para mim.
Quantas vezes eu já sofri com isso também. Quantas vezes eu errei falando dos outros assim também. Eu tenho que ser verdadeiro comigo. Eu já fiz isso, mas hoje eu quero a minha perfeição com Deus. Eu não quero ficar falando da vida do meu irmão. Eu não quero mais maldizer meu irmão. Eu não quero mais se achar melhor que ninguém. Eu renuncio isso. Porque perfeito é só meu Deus. Querido irmão, é assim que nós temos que estar aqui vendo o catecismo e entendendo que a ação divina na vida dos outros é a ação divina. Então eles estão caminhando igual eu e você. Eles estão caminhando como nós. Talvez ele está naquele comecinho do caminho dele e eu já quero que ele esteja lá na perfeição. Se você foi criado numa família nas bases cristãs, louve a Deus todos os dias para você não cair. Mas se você vê o teu irmãozinho lá no começo lá, ó, capengando, que foi criado numa família que não tinha essa base cristã, e você começa a condená-lo, você começa a se achar Deus, você começa a ignorá-lo, não quer aceitar ele dentro da igreja, não quer aceitar a caminhadinha dele que começou lá capengando. O que esse cara está fazendo dentro da igreja? O que essa mulher está fazendo? Essa mulher é uma adulta, essa mulher é uma prostituta, esse homem é uma bagaceira, que nem diz o povo, né? Mas irmão, ele está tentando. E aí, quem sou eu? Quem sou eu se o próprio Deus quer a perfeição dessa pessoa? Se o próprio Deus amou ele desde o ventre da mãe dele? Querido irmão, nós estamos muito longe da nossa perfeição quando nós fazemos isso. Seja fiel a Deus na obediência. Diga assim para Deus, ó, o que desagrada a Deus eu vou mudar. Essa é a verdadeira oração do íntimo do coração. Não é aquela oração de julgamento. Sabe, eu já vi pessoas dizer, dentro assim de umas festas assim, os católicos vão para o inferno, vocês são tudo idólatras, vocês vão tudo para o inferno. A verdadeira religião é a nossa, nós somos cristãos. Querido irmão, vou dizer uma coisa para todos nós aqui. O próprio Cristo diz, eu não vim condenar ninguém. Se Jesus não veio condenar, e Ele é o Deus, e Ele disse isso, e eu digo que eu sigo Cristo condenando já a religião do irmão, condenando sem eu conhecer, porque o que acontece? As pessoas não conhecem a Igreja Católica, eles acham que é seita, eles acham que quem fez a religião católica foi um homem. Tem pessoas que usam a imagem que nós católicos usamos. Aqui está a imagem de Jesus, Nossa Senhora aqui. Mas você acha que eu vou pegar a imagem e vou achar que aquilo ali é Deus, meu irmão? A imagem não é Deus. A imagem não é Deus. A imagem reflete a verdade de Deus. E o único Deus é o nosso Pai. E Ele que está no céu que cuida de todos nós. Mas essa criatura que está ali, que é a nossa Mãe Maria, que foi uma criação ungida e abençoada por Deus, sonhada pelas mãos de Deus, para ser a mãe do meu Senhor. Perfeito estado de graça, desde o ventre da mãe dela, para que ela seja purificada para ser a mãe do meu Senhor. E aí acham que ela precisou se deitar com José, ter mais filhos, porque ela precisava ter filhos. Ela veio para ser a mãe do meu Senhor, meu querido. Ela não veio para ser denominada. Os irmãos de Jesus que diz na palavra são os irmãos, como todos nós. Esse é meu pai, esse é minha mãe, esse é meu irmão, todos que ouvem minha palavra. E é obediente a Deus, todos esses são. Jesus revela ali, e eles acham que devido ao jeito de interpretar a palavra, que Jesus está negando a mãe. Pelo contrário, Maria foi a primeira mulher mais obediente aqui depois da presença de Eva na terra. Porque ela desobedeceu e Maria foi obediente. Sofreu olhando seu filho. Quando nós olhamos para Maria na cruz, é quando você vê uma mãe sofrendo por acusações, pelo seu filho. Quando você vê uma mãe sofrendo, querido irmão, porque o seu filho está nas drogas e você fala mal do filho dela, ou o teu filho está na bebida, ou o teu filho é um, como que eu vou dizer aqui, um vagabundo, vamos dizer a palavra, porque é o que a gente ouve, vamos ser verdadeiro. Aí você ouve dizendo assim, aquela mãezinha chora escondido de nós. Aquela mãezinha dói o coração escondido de nós. Sabe, irmã, Maria sofreu por você, sim. Para que você entenda que quando você sofrer com um ataque do mal, porque Jesus sofreu um ataque do mal. O teu filho está sofrendo um ataque do mal, tua filha. E nessa hora, ela sofreu em silêncio. Porque ela é um exemplo também de mulher. Se ela é um exemplo de mulher para nós na Bíblia, na palavra, e quem diz isso não sou eu não, o próprio anjo disse, ave cheia de graça. Sabe o que é uma pessoa cheia de graça? Que não convive com o pecado. Ela pode ter nascido do pecado original,
da nossa humanidade, mas ela foi feita pelas mãos de Deus para ser a mãe do meu Senhor. E aí, meu irmão, ela é perfeita para a mão de Deus. Nosso Deus, quando Ele faz o que Ele quer, Ele faz perfeito. E como diz aqui, Ele fez a nós humanos para essa caminhada. Ele nos prepara. E Ele nos dá ali o teu querer. Maria foi obediente, Maria quis. Ela podia ter negado, mas ela não negou. Agora vamos ver a palavra, irmão, para a gente finalizar esse momento da oração, que vai nos dizer assim, lá no Catecismo 2568, a revelação da oração do Antigo Testamento se insere entre a queda e a elevação do homem, entre o chamado doloroso de Deus e os seus primeiros filhos. Onde estás? Perguntou Adão. Que fizestes? Gênesis 3:9. E a resposta do Filho único ao entrar no mundo, então Deus, ao entrar no mundo, disse assim: Jesus, eis-me aqui, eu vim, ó Deus, para fazer a tua vontade. Vamos ver lá na palavra? O Catecismo ensina aqui. Hebreus 10:5. Eis porque, ao entrar no mundo, Cristo diz: não quiseste sacrifício nem oblação, mas me formastes um corpo. Holocausto e sacrifício pelo pecado não te agradam. Então eu disse: eis que venho, porque é de mim que está escrito no rolo do livro: venho, ó Deus, para fazer a tua vontade. Salmo 39. Disse primeiro: tu não quiseste, tu não recebestes com agrado os sacrifícios nem as ofertas, nem os holocaustos, nem as vítimas pelo pecado, quer dizer, as imolações legais. Em seguida, ajuntou: eis que venho para fazer a tua vontade. Assim aboliu o antigo regime. Olha só, aboliu o antigo regime. Tem seitas que seguem só o Antigo Testamento. O sábado, né? Por quê? Porque Deus não é que Ele tirou, Ele falou que Ele era o Senhor também no sábado. Mas Ele deu a plenitude. Ele ressuscita no domingo, a nova aliança, fazer isso em minha memória. Está toda aí a explicação. Assim aboliu o antigo regime e estabeleceu uma nova economia. Foi em virtude dessa vontade de Deus que tenham sido santificados uma vez para sempre, pela oblação do corpo de Jesus Cristo. Está aqui, irmão, a finalização do verdadeiro sentido da oração. A verdadeira fé, acreditar, se colocar. Então eu sou uma criação que tem a sua bondade, que eu tenho a bondade de Deus e a sua perfeição próprias, mas saiu completamente acabada das mãos do Criador. Ela é criada em estado de caminhada. Que beleza essa reflexão. Por isso, irmão, que eu tenho que entender que eu tenho que caminhar com Deus. Coloca a mão no teu coração. Hoje os ensinamentos talvez passou um pouco mais dos minutos. Mas eu acredito, eu creio que para mim, eu, leigo aqui, serviu muito. Eu me coloco hoje a entender tudo. Às vezes as pessoas falam assim: se Deus é bom, por que fulano isso acontece isso? Porque, irmão, Ele nos fez perfeito, mas para uma caminhada com Ele. Mas nos deu a liberdade. É um Deus que ama ao infinito. É um Deus que sonha conosco para que nós vamos até Ele por vontade própria. É quando você vê alguém largando o pecado e indo lá confessar, a viver o sacramento da igreja. Fala: Deus, eu confio em Ti, Senhor. Tudo que você deixou na igreja é verdade. Os sacramentos, eu não vou lá e vou tentar tirar isso. Porque faz 2024 anos que a igreja vive isso com Cristo. Não é de 1460 para cá junto com Lutero, não. Os irmãos protestantes. Presta atenção, querido irmão. Eu digo isso com autoridade que vem dos ensinamentos da igreja. Não é de um homem, é a igreja de Cristo. 12 apóstolos, onde foi fundado na pedra fundamental, o nosso Senhor Jesus. Não foi fundamentado na pedra de Lutero, que se diz cristão, que acredita só na fé. É só a fé que vai salvar, eu creio. Mas se você não viver a graça da ressurreição do corpo e da alma, você não é feito só de alma, você é feito do corpo também. E Jesus prova isso na ressurreição, a estação divina. E Deus abençoe. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido.
e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre. Que Deus abençoe você, mãe, como sempre abençoou para interceder por nós. Obrigado, mãe, pelo teu sim. Obrigado, Mãe Maria, por ser a mãe do meu Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.